Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sofcast. Esse aqui é o quarto episódio do Sofcast, Sabedoria para Empreender. Para você que está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast fala sobre empreendedorismo, carreira, vida cristã e tudo um pouco mais. Para quem não conhece o nosso projeto, nós somos o Ministério de Empreendedorismo da Igreja Batista Monte Sião. Somos liderados ali pelos apóstolos Leile e Roberto Albano. E eu tenho o prazer aqui de estar estreando mais um novo episódio. Você pode estar estranhando pelo fato de eu estar sozinho aqui, às vezes você está acostumado com uma voz mais doce, que era da minha amada esposa, que não está presente aqui hoje. Ela está terminando o curso dela nos Estados Unidos. E, inclusive, já faço um pequeno recado aqui para vocês. Dependendo da data que você esteja ouvindo esse podcast, dia 27, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma live juntamente com ela para poder trazer insights aí diretamente de Ohio, onde ela está na Ohio University, para poder trazer insights para vocês aí. Então, dependendo da data onde você estiver, não perca, nesse mesmo canal que você está assistindo esse podcast, você vai poder também ver a nossa live lá no YouTube. E hoje eu tenho uma conversa muito importante, uma conversa muito legal. Eu tenho um convidado muito especial hoje no dia, que é o Lucas. Lucas, ele é meu amigo, companheiro de caronas aí, que dariam inúmeros podcasts. Ele eu vou ler a descrição dele aqui, porque ele é, assim, muitas coisas, gente. Eu preciso até ler aqui para poder relembrar de tudo que ele é. Hoje eu tenho a alegria de receber o Lucas. Ele é um líder de uma das maiores seguradoras do mundo, a Chubb. E ao mesmo tempo ele usa sua voz para poder expressar através da fé e da música. Ele é hoje gerente comercial, liderando estratégia de negócios, e também é um talentoso cantor e compositor. Líder de adoração na Igreja Batista Monte Sião, meu amigo de caronas, e também pai de 3 lindas meninas, o trio RLL, que eu apelidei, que é a Rebeca, Lara e Liz. Lucas, que alegria te receber. Seja muito bem-vindo ao Sofcast. Que alegria, meu amigo. Que prazer estar aqui, esse projeto tão relevante, né, que tem esse olhar de ser uma ajuda, um apoio para outros empreendedores, de trazer essa temática tão relevante também da vida cristã, do empreendedorismo que se conectam. E que privilégio estar aqui assim, né? Acho que você descreveu muito bem aí, inclusive as nossas caronas aí que dão muitos podcasts aí, muitos episódios, muitas conversas profundas. E estou me sentindo em casa, me sentindo honrado aqui de estar aqui hoje e de poder dividir um pouquinho, da gente aprender junto e poder trazer alguns temas relevantes aqui na mesa com o pessoal de casa. Legal. Seja bem-vindo, Lucas. Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Quem que é Lucas Wilker? Como que surgiu? Da onde você veio? Como que você que come, o que vive? Quem é Lucas? Muito bom. Nosso pessoal. Poxa, que pergunta. Eu tenho uma esposa psicóloga, né? Então essa pergunta me soa assim, com muita psicologia, mas... Bom, eu sou o Lucas, tenho 33 anos. Fiz 33 anos agora em setembro. Essa idade tão simbólica, né? Espiritualmente falando, inclusive, ali a idade da ressurreição de Cristo. Tenho 3 filhas, como você já descreveu aí, que é a Rebeca, minha primogênita de 10 anos, a Lara de 3 anos e meio e a Liz, que tem 3 meses, super recém-chegadas, são presentes e heranças que Deus nos deu. Sou casado com a Regiane, psicóloga, que tem uma atuação também super relevante na área de parentalidade, de puerpério, apoiando mães nas suas travessias. A gente está junto nesse ano completando 12 anos, então bastante tempo juntos. E eu vou contar um pouco aqui da minha história hoje, mas sou esse pai, esse esposo, esse servo, né, em relação à minha vida cristã, minha caminhada, dedicando também a minha vocação profissional, e acho que tudo se mistura, está tudo interligado, né? Então estou muito honrado de estar aqui hoje e poder dividir um pouquinho a minha história, né, as minhas crenças e aprender também aqui contigo nesse bate-papo. Legal, obrigado, Lucas. Lucas, vou começar com a primeira pergunta, vou começar leve, depois eu vou adicionando um pouquinho ali, vou deixando um pouquinho mais, umas pimentinhas aí. Mas vamos começar leve, né? Você hoje trabalha na Chubb é uma das maiores seguradoras do mundo. Quero saber como que começou a tua carreira, como que você surgiu nesse mundo, e como que você está onde está, como que você chegou aí. Muito bom. Eu, até para a galera de casa saber um pouquinho mais com familiaridade, eu sou um securitário,
né? Então, o pessoal, na maioria das vezes, pergunta: o que é isso? O que é um securitário, né? Inclusive, nessa semana foi um feriado do securitário, eu estava de folga ontem. E eu trabalho com seguros. A gente tem uma brincadeira interna nesse ramo que ninguém nasce com um sonho de ser securitário. Mas é uma profissão muito nobre e muito rica, que depois que você entra, dificilmente você sai desse ramo, porque, de fato, existe muita relevância e muita paixão, enfim, tem muita diversidade também em relação a diversas áreas que você pode atuar no ramo securitário. E a minha entrada nesse ramo, preciso dar um passinho atrás aqui e contar um pouquinho da minha história, que começa a minha trajetória profissional com 15 anos de idade. Eu comecei muito cedo a minha trajetória profissional, num ramo que não tinha muito a ver comigo, apesar de que hoje, como tudo na vida, a gente carrega aprendizado. Então, eu comecei no ramo da cozinha, né, como auxiliar de cozinha, numa marca bem conhecida aí de varejo no mercado. E, na sequência, ali, quando eu fui me alistar, eu já estava como office boy numa corretora de seguros. E no meu alistamento, eu fui mandado embora. Tinha aquele risco de, poxa, vai servir o exército, vou ter que pagar esse cara servindo ao exército. E aí, nessa história toda, eu tinha me relacionado com as pessoas de algumas seguradoras, que eu tinha esse trabalho de ir até elas. Naquela época, não se tinha muita tecnologia, estou falando de quase 20 anos atrás. Então, os processos aí eram muito manuais, de folhas carbonadas, que você protocolava nas seguradoras. E eu tive esse papel ali como office boy nessa corretora, de ir até essas seguradoras, de fazer todo esse trabalho. E, obviamente, eu sempre tive essa facilidade de me relacionar com as pessoas, de me comunicar. E fiz várias amizades ali nessa seguradora, que eu posso falar o nome aqui, que é a Porto Seguro. E quando eu voltei ali para me despedir, eu senti essa necessidade, não tinha nada planejado, eu simplesmente queria voltar e abraçar as pessoas que eu me relacionei, né, e dizer muito obrigado. E nesse meu retorno até esse escritório da Porto Seguro, eu me lembro que o gerente ali daquela unidade, que eu tinha muita amizade, ele me disse: Lucas, você não vai ficar desempregado, fica tranquilo. E eles me fizeram ali uma proposta de bate-pronto de ser um corretor autônomo e começar a vender seguros dentro de uma unidade da Porto Seguro. E era o meu grande sonho. Meu grande sonho era trabalhar numa empresa, numa grande marca, né? E aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei muito cedo, com 16 anos de idade, como um corretor preposto, que a gente chama, que é um profissional autônomo, vendendo seguro de vida, previdência privada, previdência infantil, que é aquela... A previdência infantil tem esse apelo, essa proposta de valor de você vai pagando um valor para o seu filho, e quando ele chegar na maioridade, ele vai ter ali a sua faculdade garantida. Então, eu tinha todo esse apelo de vendas. E, assim, muitas coisas aconteceram nesse período, porque era uma profissão como autônomo, então eu tinha que vender para ter uma remuneração adicional. E eu me lembro que é até engraçado isso, assim, porque como a internet ainda não estava tão desenvolvida no Brasil, há quase 20 anos atrás, eu pegava uma lista telefônica, aquela lista telefônica amarela, o pessoal de casa aí, os 30 a mais vão se lembrar disso, e fazia um mapeamento ali. Então, eu vou explorar as empresas da região de Jacareí, eu morava em Jacareí, no Vale do Paraíba, então eu vou explorar as empresas da construção civil. Então, eu saía naquela lista telefônica, num trabalho muito de formiguinha, ligando uma por uma, como um corretor preposto. E eu me lembro que no primeiro dia dessa atuação, eu fui surpreendido por entrar em contato, sei lá, na minha 10ª ligação, e o dono dessa construtora atender, né, talvez por uma coincidência, e ele me respondeu: olha, coincidentemente eu preciso fazer um seguro para mais de 200 vidas aqui, para atender o que a gente chama de convenção coletiva, que é uma obrigatoriedade por lei. E, assim, por telefone, no meu primeiro dia, eu estava fechando mais de 200 vidas. Nossa. E eu me lembro de sair no corredor daquele escritório, assim, gritando, pulando, né? Não acreditando do que estava acontecendo no meu primeiro dia de atuação ali, fechando uma apólice de mais de 200 vidas, assim. Então, a minha carreira começa nesse lugar. Quando eu estava para completar 18 anos, eu tinha uma promessa ali de um
desse amigo, desse líder que dizia: Lucas, quando você completar 18 anos, a gente vai te contratar como CLT e você vai fazer parte, vai integrar o time. E, por outro lado, assim, eu acho que foi a minha primeira grande decisão profissional, porque em uma das ações que eu estava no shopping Vale Sul, ali de São José dos Campos, tinha uma ação dessa seguradora que a gente chamava de Cidade Portinho, que instalava ali ia uma carreta para lá e instalava um playground gigantesco para as crianças, enquanto as crianças brincavam, sempre no mês de outubro. Olha a estratégia, né? A gente abordava os pais que estavam aguardando as crianças brincar, para falar da importância de poupar e de fazer uma previdência infantil para esses filhos. E eu lembro que eu tinha vendido inúmeras propostas esse dia, e depois de várias horas atuando nessa ação, uma pessoa me chamou numa mesa. Ela estava ali, tipo, num quiosque ali ao redor, num restaurante, e ela se apresentou dizendo: eu sou superintendente de uma empresa X, e eu queria que você me procurasse em janeiro, porque eu vou te dar a sua SUSEP 100%. Então, a SUSEP é uma habilitação, como se fosse o CREA ali de alguém que está vendendo um imóvel, né? Então, é a habilitação para você representar como corretor várias seguradoras, etc. E era um valor, assim, expressivo na época, que talvez eu não teria condições de pagar. E aí veio a minha grande primeira decisão profissional. Eu vou ser um corretor autônomo, vou abrir minha própria empresa e vou construir minha carreira profissional nesse ramo, ou eu vou do outro lado da mesa, que a gente fala, que é esse lado interno da seguradora, representando a seguradora e tendo os corretores de seguros como parceiros para representar o meu portfólio da minha carteira de produtos. Então foi uma decisão muito difícil, assim, porque eu tinha 2 caminhos no mesmo ramo securitário, e que eu precisava tomar uma decisão. Nessa ocasião, os meus pais decidiram se mudar aqui para a região de Campinas, para a cidade de Hortolândia. Isso eu estou falando no ano de 2011. Uhum. E eu me lembro que eu estava para completar os 18 anos, então eu pensava: poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? Os meus pais vão embora, eu tenho uma promessa de entrar numa grande empresa nacional no ramo securitário, ou ser um profissional autônomo como um corretor de seguros. E aí eu me lembro que eu voltei para esse líder que eu considero que é a pessoa responsável por me inserir nesse mercado segurador, um mercado tão rico, com tanta capacidade de explorar aqui no mercado brasileiro, principalmente, onde se tem uma cultura de seguro sendo construída, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, quando a gente pensa em seguro de vida no Brasil, apenas 7% da população tem seguro de vida. Então, nossa, baixíssimo. Baixíssimo, isso porque existem convenções coletivas que existem obrigatoriedades por lei de alguns segmentos ter aí o cumprimento dessas leis e implantar apólices específicas em segmentos. Então, existe uma cultura que vem sendo construída. Acho que se existe alguma coisa boa da pandemia, a pandemia também contribuiu para essa cultura se expandir um pouco mais, né, a nível de seguros de proteção em vida e também na falta do principal provedor. E aí, voltando, em 2011, meus pais decidem vir embora para cá. Eu tinha uma promessa na cidade de Jacareí. Então, eu volto para esse líder, que é o Marcelo Palombo, que eu tenho uma grande gratidão. E eu falo para ele: Marcelo, meus pais vão se mudar. E eu estou pretendendo ficar aqui na cidade, porque o meu futuro está em jogo. Era meu grande sonho. Acho que, por conta da vida ter me levado para esse lugar, de encontrar uma possibilidade de construir uma carreira, né? E vou falar um pouquinho de onde eu vim, assim, né? De uma família muito simples. Nós morávamos em 4 famílias no mesmo quintal dos meus avós, num cômodo. Então, pensa, né? Era eu, meu irmão mais velho. Na verdade, os meus pais teve 3 meninos. O primeiro veio a falecer. Então, eu e meu irmão. Depois de 15 anos, minha irmã nasceu, que é a Duda. Então, a gente, né, morando nesse contexto até os meus 10 anos de idade, um ambiente muito simples. Meu pai pedreiro a vida inteira. Pouco conhecimento a respeito das possibilidades e dos caminhos que eu poderia ter para chegar a um curso superior, a uma profissão. Então, eu senti que a vida... E já daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha fé, né? Mas hoje eu olho para o retrovisor, para a minha história até aqui, e vejo de fato que Deus foi me inserindo em caminhos que Ele mesmo abriu para eu chegar, né, a ter sucesso profissional, e ser o primeiro na minha família mesmo, na minha descendência, na minha ascendência,
a chegar a um curso superior, numa família gigantesca, onde ninguém ainda tinha tido acesso a um curso superior. Uau, isso é gigantesco, né? Então, assim, isso representou muito para mim, né? Eu tô trazendo várias coisas para essa pergunta, assim, que me vem à mente, que inclusive, se a gente olha para o indicador de pessoas que chegam a um curso superior no Brasil, os estudos mais recentes aí dizem que em torno de 18% da população brasileira tem acesso ao curso superior. Então, a gente precisa pensar que mais de 80% da população brasileira não chegam ao curso superior. Então, é um lugar também de privilégio. Ainda mais quando a gente nasce nesse contexto de uma família muito simples, né? Meu pai pedreiro a vida inteira. A minha maior inspiração profissional é o meu pai. Não sei se essa pergunta estava na pauta, mas enfim. Que é esse homem que, com a sua profissão tão assim, nobre, conquistou vários sonhos da vida dele, de ter uma chácara, de ter algumas casas que ele conseguiu construir na vida. Então, meu pai é minha grande inspiração. Mas, para chegar nessa pergunta de como eu fui inserido nesse mercado, eu preciso olhar para o retrovisor, lembrando das minhas origens, de onde eu, né, cresci, do contexto que eu vivenciei, assim, das poucas possibilidades, do pouco conhecimento, ainda mais na minha época ali. Acho que a minha geração é a geração que teve essa transição para o mundo da internet, né, do mundo do conhecimento, do touch ali, de um único toque, né, o one touch, né. Então, na minha época, não tinha muito acesso a essas informações. E aí, nessa conversa com o Marcelo, ele fala: Lucas, pode ir embora com seus pais. E eu vou garantir um emprego para você na região de Campinas. Né? Porque essa empresa também estava inserida aqui. Tem que ser bastante homem para dar essa promessa, né? E aí eu venho para cá e fico 4 meses, ninguém me liga. E eu penso que essa oportunidade não chegou. Aí eu me lembro que eu fui para um ramo que não tinha nada a ver comigo, numa empresa que fabricava molding, né? E aí eu fico 4 meses trabalhando de terceiro turno, porque eu sempre tive, né, essa vontade de trabalhar, de construir minha independência financeira, mesmo estando e morando com os meus pais nessa época. E aí, com 4 meses, aí eu vou trazer aqui um contexto espiritual e que tem muita sinergia com o que eu acredito, com a minha fé. Eu me lembro de uma semana que eu recebi uma tia em casa, ela é pastora, junto com meu tio, minhas inspirações também na fé cristã. E ela me disse assim, ela me trouxe uma palavra de conhecimento, ela me disse: Lucas, por esses dias, você é bem vulnerável aqui, tá? Deus vai abrir uma grande porta para você, que não é essa porta que você está hoje. E você vai se lembrar de algumas promessas que Deus fez para você. Assim, eu recebi aquela palavra, mas eu confesso que meio Tomé, assim, sabe? Tipo, preciso que aconteça para crer. E aí, de fato, naquela semana que eu recebi aquela palavra de conhecimento, que conecta muito com essa espiritualidade, com a fé cristã, eu me lembro de ter recebido uma ligação de uma pessoa, que hoje é uma grande amiga, Juliana Zanin. Quem sabe ela vai assistir esse podcast também. E ela se apresentou e disse: Lucas, a gente tem uma oportunidade para você. E aí ela me chamou para uma entrevista e ela me disse: olha, essa oportunidade não é na Porto Seguro, mas é no Itaú, que tinha uma parceria ali na época, uma fusão, né? Havia estabelecido uma fusão, e a empresa era a ISAR, Itaú Seguros de Alta Residência, também é uma empresa muito renomada no mercado brasileiro. E eu fui para a área técnica ali, começar, de fato, a minha carreira numa organização. E eu acho que aqui, Gu, tem um grande milagre. Porque, na ocasião, assim, essas 3 bandeiras que eram representadas ali numa fusão, precisaria, no mínimo, ter um curso superior sendo cursado. Então, eu precisaria estar cursando um curso superior. E até então, eu não estava cursando. Então, para mim, esse é o grande milagre de entrar nesse segmento que tem tanto potencial, e que eu comecei como um office boy nesse mercado, sem estar cursando uma faculdade. E aí, a partir disso, eu vou construir a minha carreira, assim, claro que ainda está em construção, né? Mas começando esse sucesso profissional numa grande empresa, depois nessa fusão sendo transferido, e fiquei 6 anos na Porto Seguro, tive ali a minha faculdade paga em 50%. Uau. Então foi assim, realmente experimentar e desfrutar de vários milagres até chegar no ano de 2017,
para concluir essa pergunta que eu acho que eu me alonguei bastante, que é ter tido a oportunidade de fazer várias coisas que eu queria ter feito nessa empresa. Fiz tudo que eu pretendia fazer desde da pergunta que me fizeram na entrevista, aonde eu queria chegar. E quando eu cheguei exatamente no que eu tinha respondido em 2011, no ano de 2017, eu entendi que o ciclo precisava se fechar e eu já tinha outros objetivos. E acho que essa é a grande beleza da vida profissional, né? Você vai descobrindo o seu propósito no caminho, o que faz sentido para você. Eu acho que o propósito nunca é revelado na sua plenitude, é sempre gradativo, no caminho, construindo. Né? Eu acho que não só na vida profissional, mas em todas as áreas da nossa vida. E aí, em 2017, eu entendi que eu tinha novos objetivos profissionais. Foi quando eu pedi demissão, a partir de uma proposta para trabalhar na maior seguradora do mundo, de capital aberto. Então, a Chubb tem essa liderança mundial. Ela está presente em 54 países. Ela faz negócios em mais de 170 países. Nesses últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecer a Chubb em alguns países, como nos Estados Unidos, em Miami, na Colômbia, nesse ano. E tem sido muito legal essa trajetória até aqui, de muito aprendizado. Né? E é um mercado assim, gigantesco que, uma vez que você entra, dificilmente você sai, até pelas possibilidades mesmo que a gente tem, não só no mercado brasileiro, mas nesse mercado. Então, acho que tentei resumir aqui como eu fui introduzido nesse mercado. Então, por isso dessa piadinha que todo mundo faz no ramo securitário, que ninguém nasce dizendo, meu sonho é ser securitário. Tem lá, as crianças fazendo lista de pedido, né? Quero ser bombeiro, policial, médico. Quero ser um securitário. Você não vai ter isso na lista. Mas eu acho que a vida foi me conduzindo, e mais do que isso, assim. E aí eu preciso expressar, eu estou num podcast que eu posso expressar a minha fé. Eu acredito muito que o Senhor da história, que é o próprio Cristo, que sempre governou a história da igreja, dos filhos, também é aquele que governa a minha história. Então, acredito muito numa palavra, que é um Salmos de Davi, que ele vai dizer que todos os nossos dias foram escritos no livro da lei. Então, hoje, quando eu olho para o retrovisor, eu tenho a oportunidade de responder e de contar um pouco da minha história nessa oportunidade, que quero te agradecer. É impossível não olhar para a minha carreira profissional e para outras áreas da minha vida e não ver o Senhor da história governando a minha história. Então, acho que essa é a grande beleza, talvez, e talvez talvez não, acredito com muita convicção que é o grande segredo de um sucesso, seja na vida profissional ou em qualquer área da vida. Se submeter ao Senhor da história. Sim, que é o próprio Cristo. Assim, que história inspiradora. Eu acho... Muito obrigado, Lucas, por ter compartilhado, né, ter sido tão vulnerável com a gente. Assim, eu gosto muito dessas histórias, né, porque elas demonstram que a visão antiga, né, que a gente tinha era que, nossa, ou você nasceu para ser pastor e acabou, né? Essa era a sua função na igreja, né? Sim. E a gente entendia que nossa vida secular era uma, a nossa vida cristã era outra, né? E eu tenho muito essa tese, né, de que nós somos um só, né, nós somos um só com Ele, né? Nós somos templos do Espírito, né, então tudo que a gente estiver fazendo, tocando, a gente vê Deus te direcionando, né, a gente pode ver Deus direcionando você em vários pontos da sua carreira, entender o seu propósito naquilo que você está fazendo, né, a gente mostra hoje, e até partindo para a próxima pergunta para você, hoje a gente vê um desafio muito grande, né, entre alinhar os seus valores pessoais com os valores da empresa ali, do local que você está atuando. Você tem alguma orientação, alguma dica, ou até uma visão sobre esse assunto, né? Porque eu entendo que hoje muitas pessoas estão ouvindo esse podcast hoje, podem estar no momento mais complicado da carreira, pode estar no momento onde ela não se entende de si própria, para onde ela não sabe para onde quer ir, e eu queria que você desse uma orientação, assim, o que você entende por isso? O que você entende sobre os valores do reino e os valores que a gente tem nas empresas, né? Cara, que legal, assim, essa tua pergunta. E antes de eu entrar nela, assim, só queria fazer um complemento num comentário que você trouxe muito interessante, que é os diversos papéis que a gente vai executar, não só na vida... que a gente classifica como uma vida ministerial, que é o que
né, o seu propósito de existência, vamos dizer assim, mas todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas num propósito maior, né? Inclusive a área profissional. E eu acho que a igreja de Cristo, assim, na Terra, nesses últimos anos, assim, e eu estou há quase 20 anos nesse segmento, porque eu comecei muito cedo, eu vejo até uma evolução nesse quesito da visão da gente. Porque qual era a visão antiga, né, como você mencionou, do passado em relação ao cristão, né? Poxa, o cristão é aquele que andava de chinelo, né? E que tá tudo bem andar de chinelo, né? Mas associar o sucesso profissional era algo muito distante. Sim. Até algo ruim, né? Ou algo até pejorativo. Então, hoje, que bom que a nossa visão tem sido ampliada, assim, né, em relação ao cristianismo, que sim, inclusive a profissão, e que todas as profissões foram criadas pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, e que elas podem servir o propósito, né? Então, acho que isso é a grande beleza dessa evolução, assim. E eu acho que todas as áreas da vida se relacionam. E aí, consequentemente, pegando um gancho na pergunta, quando a gente fala de princípios, de valores, eu gosto muito de uma definição, porque a gente sempre ouviu assim, olha, eu preciso separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. Em algum momento, você que está nos ouvindo, você ouviu esse contexto. E a gente está num ambiente que é muito saudável a gente discutir sobre os conceitos que a gente foi construindo no caminho e se eles ainda fazem sentido. E a questão a respeito dessa separação de vida profissional e vida pessoal, eu gosto muito de um conceito de liderança que diz que e aí é um pensamento, tá? Eu acho que não tem o certo e o errado, mas eu quero trazer aqui uma reflexão para responder a sua pergunta. Que é impossível a gente separar a vida pessoal de profissional. Porque elas estão interligadas. Então, não tem como eu construir uma persona para minha vida pessoal e uma para minha vida profissional. Pelo contrário, eu fiz uma capacitação no ano passado para cá, numa universidade da Espanha, que chama Yale University, a respeito de desenvolvimento de liderança. E eles falavam muito disso também, de você utilizar das potências que você tem na sua vida pessoal, e que isso também está conectado completamente com princípios, com valores e com outras questões, também para a vida profissional. Então, o que eu quero dizer aqui, para a gente começar a construir essa resposta e essa reflexão, tem muita potência na gente misturar a nossa vida pessoal e os valores, os princípios, né, com a vida profissional. Então, quem eu sou na minha vida pessoal, e aí você descreveu um pouco do que eu sou, né? Então, o músico, o compositor, o cristão que carrega valores e princípios cristãos, isso reflete completamente na minha vida profissional. Né? Então, a forma que eu me relaciono com a música cristã, que isso tem a ver muito com a inovação, com a criatividade, isso está replicando com a disciplina, isso replica na minha vida profissional. Os valores cristãos, inclusive, eu vou te dizer até que existem estudos, e aí o pessoal de casa pode buscar esses estudos também, que mostram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em universidades super renomadas, que mostram que os valores cristãos, eles podem te apoiar no desenvolvimento da sua carreira. E aí eu acho até que a gente tem uma mudança de mercado, assim, não só olhando para o mercado que eu estou inserido há quase 20 anos, mas até de uma forma geral, em que existem tendências de recrutamento, de seleção hoje voltado a valores que combinem com a empresa. Então, quais são os valores do Gustavo? Esses valores, eles têm uma sinergia com a organização que você representa, né? Então, e quais são esses valores? A honestidade, a integridade, a lealdade, a ética profissional e tantos outros, né? Uma liderança humanizada e não mais aquela liderança autoritária, né? A administração fala muito desse conceito da gente dividir a chefia, né? O chefe do líder. Então, o chefe é aquele que lidera pelo autoritarismo, mas o líder governa pelo exemplo. E aí eu acho que
o cristianismo e os princípios cristãos, os valores cristãos, têm total sinergia com essa mudança, né, de um modelo organizacional, de liderança, que faz total sentido. Inclusive, quando a gente compara com a liderança do próprio Cristo, que era um líder muito inclusivo, né, que foi inserido numa época onde, por exemplo, só para a gente fazer uma analogia aqui, onde a mulher não tinha voz na sociedade, e aí ele encontra com uma mulher, se eu não me engano, no Evangelho de João 5, que está lá no poço retirando água meio-dia, completamente excluída da sociedade, sem voz. E, inclusive, havia ali uma rixa mesmo, assim, entre judeus e samaritanos, e ele vem para dar voz para essa mulher. E ela se torna uma grande líder na sua cidade, inclusive ganhando toda essa cidade. Né? Então, assim, para concluir, porque eu acho que o assunto é muito amplo, eu percebo que grande parte do que eu sou e os meus valores e os meus princípios, eles estão, assim, impermeados em quem de fato eu sou. Né? E isso reflete com certeza na minha liderança. E uma grande mudança que eu percebo, Gustavo, líderes que têm essa sinergia com as organizações e que cada vez mais as organizações estão trazendo essa liderança humanizada, essa liderança que tem como pilar a honestidade, a aliança, a confiança, a ética profissional. Cada vez mais a gente percebe que se as organizações têm esses valores à frente dela, né, ela consequentemente consegue desenvolver mais ali no seu nicho de atuação e consegue ganhar capilaridade no seu mercado. E, consequentemente, os estudos que eu comecei a trazer aqui, eles mostram exatamente isso. Que se você tem sinergia com os princípios e os valores da sua organização, existem estudos que mostram que a sua evolução profissional e o seu desenvolvimento a nível de carreira tem uma velocidade maior. Claro que a gente também, quando a gente fala de carreira e de desenvolvimento profissional, a gente também vê uma mudança nos últimos anos, né? Onde você não tem mais um plano de carreira, você se torna protagonista da sua carreira e aí, obviamente, as companhias vão te dar programas que acelerem esse processo de evolução. Então, acho que é isso, assim, eles estão completamente misturados, assim, os valores e os princípios cristãos com a atualidade do que as organizações estão hoje implantando e entendendo como ideal para o desenvolvimento dos seus produtos, assim. Uau. Nossa, eu acho que isso aqui dava um livro, assim. O nosso segundo episódio foi, inclusive, sobre carreira, que a gente falou com o Luciano, que é um grande amigo meu que trabalhou comigo, e a gente falava muito sobre isso, né? Que você é o CEO da sua própria carreira. Inclusive, é um episódio que eu recomendo, se você nunca ouviu, vai lá no episódio 2. Eu fico muito feliz, né, com isso, né? Porque antigamente era uma visão, até hoje você atua, né, mas na área comercial, né? E antigamente a gente ouvia muito falar das umas reuniões cabulosas, assim, né? Nossa, era reunião de pessoal sair chorando. Todos esses valores que a gente falou aqui agora, né? Totalmente negociáveis, né? E a gente vê essa mudança de visão, né? Até das próprias corporações entender que... E até acho que uma nova geração, né? A nova geração que está muito mais conectada, não fazer só por fazer, né? Mas está fazendo uma coisa que é conectada com o meu propósito e que é algo muito maior, né? E essa nova geração está muito mais conectada com isso, porque senão, se eu tiver uma empresa que ainda está no antigo modelo, no modelo totalmente antigo, cara, eu não vou ter gente nova para poder contratar, porque esse pessoal não está buscando mais só ter mais um emprego, eles estão buscando ter propósito, eles estão buscando ter visão, ter futuro, ter uma visão nova, né? Sei que a gente é muito fácil chegar lá e te criticar, né? A próxima geração. E até uma pergunta que eu tenho para você, né? Se você tem visto algum desafio nesse sentido, né? Porque eu sei que entender a vida do Lucas através só sobre a perspectiva da carreira dele, eu acho que é entender só um lado da moeda. Sim. E a gente também, eu queria muito também fazer uma pergunta para você, entender como que nasceu e como que se conecta a tua vida cristã e também a música. Como que isso se conectou à sua vida e como que isso tem trazido frutos para você. Eu
vim pra cá ouvindo sua música, tá ouvindo hoje, o dia todo as músicas. Muito bom. A gente fica brincando lá no carro, cantando. Sim. O Gustavo, pra quem não sabe, ele se arrisca a fazer uma segunda voz e tal. Não, deixa quieto. Ele vai tocar hoje aqui, eu vou deixar só pra ele. Muito bom. Mas enfim, a gente conversa muito sobre música, né? Produção. Sim. Ali, até no próprio carro a gente fica conversando. Nossa, acho que dá pra ser um negocinho mais tranquilo, ou aqui dá pra ser um negócio mais agitado. Então, como que isso permeia assim, né, sua carreira, sua vida? Como que a música pode contribuir para sua vida? Que legal essa pergunta, né? Porque antes da sua pergunta, você falou de propósito. E eu acho que quando eu penso na música, primeiro como eu fui inserido na música, né? Então, eu tive esse privilégio de nascer num berço cristão. Então, desde o meu nascimento, eu estou inserido no Evangelho. Eu sou a terceira geração de cristãos na minha família, né? Minha avó foi a primeira, depois minha mãe. E minha mãe é essa mulher de oração que sempre gostou de cantar. Minha mãe também sempre cantou, super afinada, né? O pessoal vê aí no meu Instagram, vai ver um vídeo que tem eu, minha mãe e minha irmã. Existe uma história também da minha avó cantando em rádios, então a música estava ali na minha família. Eu tenho vários primos que cantam muito bem. Meu pai sempre tocou violão, então eu realmente cresci nesse ambiente musical. E a igreja, ela é essa escola da música, né? Então acho que tem uma riqueza assim, gigantesca da igreja ter esse papel de inserir desde criança, né, a sociedade em relação à música. E aí as minhas primeiras memórias musicais sou eu com 5 anos de idade. Na época era fita, tá, gente? Inclusive, quando a fita embolava, a gente tinha que usar a caneta Bic ali para a galera que está acompanhando o podcast aqui comigo é dessa época também. E aí, eu lembro dessas primeiras memórias da gente, de novo, eu tinha 5 anos de idade, a gente morava em um cômodo, num ambiente muito simples, nós não tínhamos rádio. Aquele rádio de você botar a fita ali e conseguir, por exemplo, a gente chamava de playback, né? Ainda tem essa nomenclatura na música. De você conseguir ali treinar e etc. para cantar na igreja. Não tinha muito essa coisa de, poxa, eu vou ensaiar uma música para cantar na igreja. E aí eu me lembro de uma pessoa muito generosa, né? Que era uma senhora que também tinha lá um papel de influência na igreja, uma mulher. E ela morava próximo de casa e ela tinha uma condição melhor. Então eu me lembro dela, de algumas vezes a minha mãe me levar até a casa dela. E na casa dela tinha várias fitas de canções de músicas cristãs. Gente, isso eu tô falando dos anos 90, assim, mais ou menos do ano de 97, tá? São essas memórias. Então faz bastante tempo aí, quase 30 anos atrás. E aí eu me lembro dela ter essa generosidade de me emprestar fitas e até de comprar fitas para mim, de playback, onde eu aprendi essas canções no rádio dela, porque em casa não tinha rádio. E eu ensaiava essas canções na casa dela e ia cantar na igreja. Então eu me lembro das minhas primeiras memórias, né, no campo da música, de aos 5 anos de idade estar ali à frente com o microfone na mão cantando para a igreja, né? Então a igreja foi essa grande escola. Eu fui inserido nesse lugar. Aos 10 anos eu tenho a oportunidade de começar a estudar música numa escola de violão. E por conta disso eu acabei sendo inserido também na música secular. Então, dos meus 10 aos 15 anos de idade, eu viajei, assim, parte do Brasil. Realmente eram muitos shows ali, exceto segunda-feira, de terça a domingo, a gente tinha uma agenda. Tem material isso ainda na internet? Eu tenho bastante material disso, mas não está na internet. A gente teve a oportunidade de gravar em algumas emissoras ali, então... Desses 10 aos 15 anos, eu tive a oportunidade de gravar em várias emissoras de televisão. Foi alguém nas fitas lá dessas emissoras. Foi bem legal. E meu pai tinha uma câmera da Sony que saía o DVDzinho na hora. Então ele tem, assim, sei lá, acho que mais de 50 DVDs que a gente conseguiu registrar. Fora as gravações das emissoras de televisão que a gente conseguiu arquivar. Então... A gente tem, sim, mas eu não... Tá num data center. Eu não tive coragem lá, ainda de jogar isso nas redes sociais para mostrar isso.
Mas que foi uma época muito legal também, de muito aprendizado. Mas aos 15 anos de idade, eu começo a sentir que Deus estava me chamando para o meu propósito de existência. Acho que isso conecta com a pergunta, né? E aí eu vou contar aqui de uma forma bem vulnerável 2 histórias que me marcaram muito na música e que acho que conecta com a sua pergunta. A primeira história, eu já próximo ali dos meus 15 anos, a gente estava fazendo um show na cidade de Santa Branca. A gente fazia muita festa de família também, fazendas, etc. Não só, a gente já chegou a fazer show para 20 mil pessoas. E até no Vale do Paraíba, na época, a gente começou a ficar conhecido ali. E aí eu me lembro que nessa ocasião, no meio desse show de família, eram famílias assim, né, de maior poder aquisitivo, uma família de advogados na cidade de Santa Branca. E aí essa pessoa que era o dono da casa, no meio ali do show e etc., a gente tinha sido contratado para esse entretenimento ali nessa festa. Esse dono da festa chega assim na sala e ele diz assim: olha, primeira vez que esse cara me viu, ele olha para mim como se tivesse, como já tivesse me conhecido. E ele disse, me chamou pelo nome e disse: Lucas, Deus gerou você no ventre da sua mãe para você louvar o nome dele. E você ainda vai louvar ao Senhor. Eu me lembro assim, eu me lembro de alguns recortes assim de expressões nesse sentido que ele fez a meu respeito, e me lembro que eu fiquei muito constrangido, até com um pouco de sentimento assim, que vergonha que esse cara está falando para mim no meio das pessoas e Como tal. ele sabe disso? Como ele sabe disso, ele não conhece a minha história e tal. E aí eu lembro que passou um filme na minha cabeça, assim, como me lembrei da minha introdução na música, né, da música como essa ferramenta espiritual ali também na igreja, etc. E aí eu comecei a sentir a partir disso, assim, alguns sinais de que Deus estava me chamando e que isso conectava, inclusive, com o meu propósito de existência, que era usar dessa ferramenta e desse dom que foi depositado em mim, que eu aprimorei, obviamente, para servir um propósito maior. E aí eu vou te contar uma história assim muito louca, que eu acho que eu contei, talvez eu nunca contei isso publicamente, que eu estava também fazendo um show numa fazenda, tinha muita gente, talvez muita gente, que eu digo assim, como era uma festa familiar, talvez tinha umas 300 pessoas nesse local. E eram, assim, eu estava tocando com o maior arpista da época, conhecido como Herrera, arpista do Chitãozinho Chororó, então estava ali no meio dessa música com pessoas bem renomadas. E ele estava tocando harpa pra gente nesse dia. E passou. Os anos se passaram, eu me converti. E um dia eu tô num culto que na época ali a gente chamava, eu tô me sentindo até velho falando isso, mas era culto no lar, né? Então eu tava ali num culto do lar, fui convidado para ir nesse culto num casal que eu não conhecia, um casal de pastores da igreja quadrangular. E aí quando eu chego nessa casa, já tô convertido, olha que história louca. Esse casal de pastores vai dizer assim, eu lembro dela ficar assim com uma cara muito espantada e ela dizer, chamar o esposo dela e dizer: você lembra dele? E ele assim, né, acho que o homem tem um pouco mais essa dificuldade de memória. E aí ela vai dizer: olha, alguns anos atrás, você estava numa festa da minha família, você tinha sido contratado para cantar, e no meio da multidão, eu e meu esposo, nós levantamos a mão em sua direção, as mãos em sua direção, e a gente profetizou que você ainda louvaria o Senhor, que a sua voz ainda iria ser para o louvor e glória de Jesus. Cara, eu fiquei em choque com aquilo que estava acontecendo. Porque Deus me levou dentro da casa deles, num culto que estava acontecendo lá dentro. E eram as pessoas que estavam participando de um show há alguns anos atrás e que profetizaram que eu estaria servindo através da música na adoração e proclamando Jesus através da canção. Então eu preciso falar um pouco disso com muita vulnerabilidade para dizer que hoje a música ela tem esse papel de um propósito da minha razão de existência para servir o propósito. Ela é uma ferramenta para servir o propósito pela qual eu fui gerado. Então foi a partir disso que dessas várias experiências, eu contei 2 de muitas experiências, do próprio Cristo me chamando para servi-lo, e entendendo a partir daí que a música e esse dom tinha sido gerado, pelo próprio Deus para servi-lo.
E aí eu acho que assim, dando essa volta toda aqui, isso se conecta com o meu propósito de vida. E, consequentemente, está interligado em todas as áreas da minha vida. E aí você falou de propósito, Gustavo, e eu acredito muito num tripé. Talvez a dúvida da galera que está nos ouvindo em alguma área da vida seja: qual é o meu propósito? Qual a minha razão de existência? E como eu disse anteriormente, os nossos dias já foram escritos no livro da lei para um propósito de existência. E eu acho que existe um tripé que eu vou te dizer que a primeira vez que eu ouvi isso foi da nossa apóstola, nossa pastora em comum, num congresso que a gente estava fazendo de identidade e propósito, e que aquilo me marcou quando ela disse assim, que existe um tripé quando a gente fala de propósito, que é: o que eu tenho habilidade para executar? Então, quando a gente se olha, quando a gente se vê, né, falando um pouco de autoconhecimento, quais são as habilidades que eu tenho facilidade de desenvolver? E talvez até dons naturais que estejam ali inseridos na nossa vida. Acho que esse é o primeiro ponto. Claro que assim, eu tenho uma psicóloga em casa me assistindo e ela tem especialização em desenvolvimento do potencial humano, que é a Regiane, minha esposa, e ela fala muito sobre que, né, existem estudos que mostram que qualquer atividade tem potencial para ser desenvolvido. Mas o ponto que eu estou trazendo aqui é habilidades intrínsecas que já está em você, que você tem facilidade para executar. Então, acho que esse é um primeiro ponto do tripé. O segundo ponto desse tripé é: o que eu tenho paixão de executar? Então, você vai perceber que existe uma ligação entre o que eu tenho facilidade e habilidade para executar, que são os meus dons e os meus talentos naturais, e que eles podem serem desenvolvidos, e que isso está interligado com o que eu tenho paixão em executar. E essas duas coisas, em conjunto, elas me levam para uma terceira parte do tripé, que se conecta muito com o que vocês pensam, porque eu ouvi um pouco de vocês também, que o meu propósito, ele não diz respeito apenas ao meu benefício próprio. O propósito, ele tem um viés importantíssimo a respeito do outro, né? O propósito não toca apenas você, ele toca o outro. E acho que esse é o grande ponto. O que eu tenho habilidade em executar, qual é a paixão, né, das atividades que eu quero desenvolver, o que eu tenho paixão em executar. E terceiro, o meu propósito não vai ser um benefício próprio, ele vai tocar o outro. De alguma forma, ele vai servir à sociedade. Então, eu acredito muito nesse tripé. Essas três coisas se conectam com o propósito da razão da gente existir e da gente executar todos os inúmeros papéis que a gente tem, como você bem disse aqui no começo do podcast. Então, quem é o Lucas? O Lucas é o pai, é o esposo, é o servo de Deus, é o profissional. Então, eu tenho vários papéis e todos eles eu tenho propósitos interligados para um propósito maior. E a música, cara, deu uma volta gigantesca, né? Mas a música cara, essa escola de criatividade. Então, eu estou numa área de estratégia, que eu amo a comunicação, então por isso eu estou numa área hoje que, né, só para vocês terem uma ideia, nas últimas 2 semanas, eu fiz inúmeras palestras e me comuniquei talvez com mais de 300 pessoas já. Amanhã eu tenho 3 palestras. Então, eu amo a área da comunicação, eu amo me comunicar. É como se eu me encontrasse comigo mesmo e com a minha razão de existência quando eu estou comunicando. E isso estava também, né, intrínseco na minha vida desde criança, a área da comunicação, assim como a música. E como eu uso a música ao meu favor na minha vida profissional. A gente está num ambiente onde a inovação, né, é um dos desempenhos, é um dos pilares de qualquer organização. Então, a música me traz também essa capacidade de inovar, né, e outras coisas, né? A música também fala muito de disciplina, né,
de você precisa ter disciplina para música. Então, acho que existem vários conceitos da música que eu consigo hoje replicar também, assim, na minha vida profissional, assim. Principalmente, acho que talvez o grande pilar da música é a criatividade, a inovação, que tem total sinergia com a vida profissional. Uau, legal. Olha, eu não poderia encerrar esse tópico sobre música sem uma palhinha, assim. Isso seria um crime meu, né? Boa. Nesse podcast aqui. Então, Vamos lá. tem alguma específica? Bom, eu acho que já que a gente está falando assim de todas essas relações, né, que constroem a nossa vida, a relação profissional, a relação familiar, a relação da vida, dessa jornada de fé cristã, tem uma canção que eu compus na pandemia que eu acho que ela conecta com tudo que a gente falou. Existe um videoclipe, vou até aproveitar esse espaço aqui. O pessoal da cultura também está aqui com a gente hoje aqui nos bastidores. Então, recentemente eu fui contemplado pela PENAB, que é um incentivo aos agentes de cultura da cidade de Hortolândia, né, e que me deu a possibilidade até de executar esse clipe de uma canção que eu compus na pandemia, que fala da valorização das relações, da valorização das coisas simples da vida, essas memórias que eu resgatei aqui. Então essa canção, vou dar uma palhinha, e aí essa canção está disponível em todas as plataformas digitais. No YouTube tem um clipe lindo, né? Então chama Valorize as Relações, que foi uma canção que eu compus na pandemia, nesse contexto dos desafios ali, de pessoas que a gente ama, que a gente perdeu, né? Eu acho que a gente foi uma oportunidade da gente pausar algumas coisas que a gente estava no automático para relembrar esses princípios, esses valores, essas raízes e a importância da valorização dessas relações. Então vou dar uma palhinha aqui, gente. Eu aprendi que as coisas simples valem mais. Eu aprendi que o abraço deve se dar mais. A vida é pra se amar. O dia mal não é pra sempre, ele passará. E a alegria como um sol nascerá. Tudo vai passar, tudo vai passar, e as lembranças vão ficar, e as histórias pra contar. Valorize as relações, a vida é pra se amar. Uau, uma salva de palmas. Muito bom, no improviso. Lucas, muito obrigado de ter te recebido. Foi um prazer te receber no SOF. Eu fiquei aqui muito edificado com a sua história. Eu fico muito feliz porque a gente tem se aproximado ultimamente, compartilhado propósitos e essas conversas que são vários outros podcasts. Muitas indas e vindas para São Paulo e no trânsito de São Paulo. E o Trans São Paulo produz, assim, é muito criativo, né? Já produzimos música, fazemos um monte de coisa nessa ida aí. Então, eu te agradeço. Eu fiquei muito feliz pela sua história e sou muito grato de ter você por perto. O convite está sempre aberto ao SOF para você poder participar, para você poder palestrar, para você poder, enfim, estar com a gente. E é isso, te agradeço muito pela sua história. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem algum recado final, alguma mensagem? Olhando para o futuro do Lucas, o que você enxerga? Uau, que pergunta profunda, né? Muitas perguntas profundas aqui, né, gente? Eu acho que eu realizei, assim, vários sonhos até aqui. E talvez seja o ano que eu mais desfrutei de sonhos que eu idealizei, que eu construí, né? Em todas as áreas da minha vida, enquanto família, né? Quando eu olho para minha família, eu vejo graça e eu vejo misericórdia do próprio Deus, assim, de poder
Tenho uma família com 3 filhas lindas, com uma esposa tão incrível, que é a minha base ali, né? Que sustenta todas as demais coisas. Tenho vários sonhos para o futuro. Tem música nova chegando aí? Tem música nova chegando, então tem 2 canções novas Legal. que vão chegar. Então eu consigo hoje ter essa possibilidade também de viver sonhos na área profissional, como eu vivi agora recentemente, no último ano, conhecendo lugares que eram sonhos de criança, né? Por exemplo, conhecer a África do Sul. Tive a possibilidade de ficar em primeiro lugar no Brasil e conhecer a África do Sul, de conhecer os Estados Unidos e outros países que eu pude conhecer, de viver essas promessas que eu carreguei desde os meus 6 anos de idade, promessas de viajar às nações. E eu acho que existem alguns sonhos ainda para o futuro. A gente vai até, inclusive, acho que quando você zera um sonho, parece que destrava, é como numa fase de videogame, assim, você destrava outros sonhos na vida. Então, sim, existem outros sonhos. Mas eu vejo um Lucas presente, que já realizou vários sonhos, e um Lucas no futuro que tem sonhos, até sonhos simples, assim, de conseguir ter essa sabedoria para construir valores, princípios e dar um bom futuro para as minhas filhas, né? Rebeca, de 10 anos, a Lara, de 3,5 e a Lisa, agora com 3 meses. Então, acho que existem sonhos pessoais nesse sentido, né? Da gente conseguir estabelecer o melhor para as nossas filhas. Sonhos profissionais também, de dar um próximo passo na carreira profissional. Na música, de estar sempre servindo a música. Eu acho que eu não escolhi a música me escolheu. Então eu preciso servir a esse propósito de tocar de alguma forma as pessoas através da música. Hoje eu mandei uma mensagem pro Tim aqui, o pessoal que conhece. Falei, pô, Tim, vamos fazer acontecer um concerto de música clássica cristã. Quem sabe aqui na cidade de Hortolândia a gente aí, né? reunir todo mundo aqui no teatro para um concerto, seria um sonho. Então tem vários sonhos que eu quero realizar ainda, em todas as áreas da vida. E acho que para concluir assim, deixar para a galera, primeiro agradecer você, Gu, pela oportunidade, e vocês que falam muito de sabedoria para empreender. Talvez eu acho que o grande segredo e que eu poderia dividir com todo mundo é entender que existe um Senhor da história, como eu disse aqui, que é o próprio Cristo, que Ele escreveu todos os nossos dias, e que estar nesse lugar de dependência, né? Estar nesse lugar de poder colocar os nossos sonhos e as nossas ansiedades diante dEle, caminhando por fé mesmo. E a fé, ela tem esse conceito de ser esse firme fundamento, né? Esse pilar de sustentação, que tudo que a gente construir a partir desse pilar, né, nesse lugar de dependência, é possível. A fé nos mostra que é possível, né? Mesmo quando a gente está numa geografia e numa família, né, numa cultura com poucas possibilidades, assim. Então, eu acho que esse é meu testemunho de fé, né, de viver promessas, milagres que aos olhos humanos talvez não era possível chegar, ou que uma grande minoria chega. Então, acho que esse é o grande olhar assim, para o futuro e para essa mensagem de fé que precisa reger toda a minha história do que está por vir. Uau, obrigado, Lucas. Acho que melhor do que testemunhar um milagre é você ver o milagre. Para mim, você é um milagre. Tamo então, junto. Obrigado por ter mais um episódio. Então, eu deixo aqui encerrar esse episódio. Infelizmente, a gente tem que encerrar, senão a gente continuava aqui muito horas rápido. e horas. Quero vir para uma segunda rodada. Com certeza, vai ter oportunidades. Então, muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Você vai ter esse episódio disponível aí no Spotify, tanto no YouTube. Por favor, siga a gente nas redes sociais, Sof Sabedoria para Empreender. Também estamos no TikTok, a Sof Podcast, perdão, e também no YouTube, Sof Podcast. Você vai poder nos seguir lá, pedimos a sua inscrição, a sua ajuda. Aqui na descrição a gente vai deixar também um e-mail para você, se é uma empresa, você quer apoiar esse grande sonho nosso aqui, então a gente vai deixar esse e-mail para vocês. E é isso. Estejam também convidados a nossos eventos presenciais. Conforme eu já falei lá no início, a gente vai ter uma live agora dia 27 e também teremos um evento dia 8 de dezembro. Salvem essa data aí que a gente vai publicar. Vai ser uma convidada... já estou dando spoiler aqui. É uma convidada, assim... Gente, é peso pesado. Vai ser
muito legal. Então, convido vocês também para poder estar presencialmente lá em Hortolândia, na nossa Igreja Batista Monte Sião, para poder participar do SOF. E é isso. Até o próximo episódio. Até mais.